Então, hoje quem vai ministrar nossa palestra sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade é o professor Alan Alves, que é astrofísico e doutor em ciência. Vou passar a palavra para ele. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Obrigado, Gabriela, pela apresentação. Quero agradecer novamente o convite, né, de todas as pessoas que me contactaram para estar aqui. Quero dizer que é um grande prazer e espero que a gente possa, né, aproveitar desse momento para discutir, refletir. Eu vou partilhar a minha apresentação com vocês e aí eu já começo. Imagino que vocês conseguem ver já, né? Conseguem ver? Tá, então, deixa eu colocar aqui, iniciar. Então, tá. Então, a gente vou tentar trazer hoje, né, algumas reflexões, para a gente poder pensar esse tema, né, ciência, tecnologia e sociedade, a partir do Brasil do século XXI. Essa é uma imagem que eu vou explorar como astrofísico, eu gosto muito dessa imagem, ela tem muito a nos dizer, né, dessas conexões que eu quero trazer aqui hoje, né, envolvendo ciência, tecnologia e sociedade e as questões mesmo do Brasil do século XXI. Então eu começo com essa imagem, que é uma imagem que ilustra um artigo um texto, na verdade, que eu publiquei recentemente, ano passado, com uma colega minha, a professora Laura Castilho. Na verdade, ela fez a ilustração, né? Então, nesse texto eu trago algumas questões sobre a questão da circulação e divulgação das ciências no Brasil como uma ferramenta de reinvenção de vidas. Então, eu diria que essa é a questão fundamental, né? Para isso, a ciência, a tecnologia, ela deve existir, sobretudo no Brasil desse momento, né? No momento onde a gente atravessa uma das maiores crises, né? Uma das grandes crises sanitárias globais, mas particularmente no Brasil, profunda. Então, a ciência, a tecnologia, ela precisa também nos ajudar, né? No sentido de como é que a gente pode reinventar vidas. Então, o mapa do Brasil é um mapa de cabeça para baixo, exatamente também para trazer como metáfora um outro jeito de pensar. Ao invés também de nos movermos na nossa formação inicial, nas nossas formações continuadas, nas nossas práticas, né, no mundo corporativo, ao invés de nos movermos com um olhar norte centrado, mas também suleado, né, que é uma expressão que talvez alguns de vocês nunca escutaram, né, talvez todos tenham escutado, mas é uma perspectiva mesmo, né, de sulear, ou seja, de nos pensarmos em relação aos outros países, de nos pensarmos em relação aos outros contextos sociais. E, obviamente, os desafios estruturais, né, os desafios que estão dados ao Brasil, e de que maneira a ciência e a tecnologia poderão, articulados, né, nos ajudar a enfrentar esses desafios. Então, essa imagem, eu acho que ela representa muito, assim, né, vários dos aspectos que eu gostaria de trazer para vocês. E dizer, assim, que a engenharia, ela tem um papel fundamental na construção desse novo país. As carreiras científicas, né, das exatas, as carreiras das exatas, das engenharias, das ciências, das áreas tecnológicas, elas também têm que tomar para si essa responsabilidade de reinventar vidas, né? Porque muitas vezes a gente fica muito confortável no nosso lugar, onde muitas vezes a gente nem sequer percebe as conexões. Como é que nós podemos, a partir da engenharia, a partir da física, né, que é a minha grande área de formação, como é que a gente pode transformar o Brasil? Como é que a gente pode contribuir para a transformação? Então, eu acho que são questões que precisam o tempo inteiro fazer parte, né, das nossas reflexões, dos nossos pensamentos, de como a gente se projeta no futuro, engenheiro, como é que a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprende na universidade, pensando exatamente, né, também o papel que a universidade desempenha para o Brasil do século XXI. Então, nós temos, de fato, nós estamos num momento crucial, né? Algumas pessoas vão dizer que nós estamos agora, inclusive, podendo marcar o que é, de fato, o século XXI, né? O início do século XXI. Toda essa questão complexa que a gente está vivendo, né, nesse momento, ela pode marcar a virada mesmo do século XX para o século XXI, embora a gente saiba que nós já estamos no século XXI, né? Mas é um evento muito profundo.
E vocês, obviamente, vocês estão vivendo esse momento, né? Alguns de vocês, talvez, já tenham entrado na universidade nesse contexto, sem sequer ter tido a chance de circular pelo campus, né? Muitos dos nossos estudantes aqui na URGS têm passado por isso, né? Ainda não tiveram a chance de circular presencialmente pelo campus, de conhecer os lugares. Então, a gente está vivendo um momento muito complexo. E tudo que vem à frente. E isso impacta completamente, né, na ciência, na tecnologia, na engenharia, na maneira como a gente pensa desenvolvimento, né, o desenvolvimento econômico, político, social. Então, eu acho que todos nós, nas exatas, também temos que fazer essas reflexões, né? Ou seja, as questões do país. E não só pensar numa lógica produtivista, numa lógica capitalista, neoliberal, mas, sobretudo, pensar também numa lógica de humanidade, né? Ou seja, a gente precisa se humanizar, porque a ciência, a tecnologia, elas não são, elas não existem à parte, né? Elas fazem parte das existências, né? Então, a gente também precisa humanizar essas práticas, esses pensamentos, como a gente se relaciona, né? A ciência, ela é, sobretudo, a ciência e a tecnologia, elas são humanas. Elas são feitas por pessoas, então elas precisam ser humanas. Essa humanidade precisa estar presente. Então, a ciência, ela não é a teórica, ela não é a histórica, ela não é pura, ela não é ingênua. Então, a gente precisa o tempo inteiro estabelecer, ao longo da nossa formação, esses questionamentos históricos, epistemológicos, ontológicos, porque há consequências, né? O nosso trabalho, a maneira como a gente pensa a tecnologia, ela vai repercutir diretamente na vida das pessoas. Então, a gente precisa, para reinventar vidas, a gente precisa ter isso em mente. Então, ciência e tecnologia, a gente não consegue mais desassociar, né? Ciência e tecnologia, elas estão acopladas. Se a gente olha para o contexto da história da ciência, a gente vai ver que a Idade Média é um período muito marcado por uma relação muito visceral, intrínseca entre a fé, né, e o Estado. Então, o Estado, as religiões estão muito ligadas nesse contexto da história. Hoje, século XXI, né, a gente vive uma relação intrínseca, e anterior, né, século XX também a gente viu muito isso. A gente não tem mais como separar ciência e ciência e tecnologia acoplada à noção de Estado, né? E aí, obviamente, ciência e tecnologia acopladas e significando para nós desenvolvimento. A palavra desenvolvimento a gente gosta muito, né? E como é que esse desenvolvimento vai repercutir na vida das pessoas, da sociedade, né? E a ciência e tecnologia, pensando desenvolvimento e sociedade, as práticas de inovação. E aí também, para nós aqui, para refletirmos depois, né, para dialogarmos, também questionar, tensionar o que é que significa ciência, tecnologia, o que é que significa desenvolvimento e o que é que significa inovação. O que é inovar? Né? Inovação é um conceito tão caro para a engenharia, para as engenharias, né? O que significa inovação? Inovação para quem? Desenvolvimento para quem? Né? Então, eu acho que essas perguntas a gente precisa fazer sempre, porque senão a gente aceita uma lógica de desenvolvimento e de inovação que é uma lógica que serve a alguns, poucos. Né? É uma lógica que hierarquiza, né? Quem tem, quem não tem, quem tem e quer ter mais. Né? Então, eu acho que essas questões vão perpassar deveriam perpassar toda a nossa formação. Além disso, além de pensarmos, né, nessa perspectiva assim, do que é inovação, também temos em mente que essa conceituação de ciência, de tecnologia, de desenvolvimento e de inovação que a gente está muito formado, ela também traz para nós um outro conceito crucial, que é o conceito da meritocracia. Então, pensar o Brasil do século XXI é também tensionar o conceito de meritocracia, que é tão forte, tão profundo, tão pouco discutido nas nossas áreas, né? Nas ciências exatas, nas engenharias, né? Na física, na astronomia, na matemática. Então, também eu queria que vocês pensassem um pouco sobre o que significa essa palavra meritocracia, né? Dentro desse contexto todo, para nós podermos refletir depois. As diretrizes curriculares de 2019, as novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, eu conheço mais profundamente as diretrizes curriculares
da minha área, né, de física, porque eu trabalho em várias comissões, né, mas para poder falar, para poder conversar com vocês, eu olhei rapidamente as diretrizes curriculares da engenharia e as palavras-chave, né, que apareceram ali é uma formação baseada por competências, uma formação prática, se articula uma aprendizagem, né, ou se propõe aprendizagem ativa, pensando a interdisciplinaridade, e a interdisciplinaridade, mesmo no meu contexto, é uma palavra polissêmica, né? Ela significa muita coisa. Mas aqui para nós, tanto quanto a gente trabalha na física, a interdisciplinaridade é pensar para além do nosso campo, né? Acho que é muito difícil, muitas vezes, colocar em prática a interdisciplinaridade, porque a gente é muito disciplinar, a gente é muito formado dentro dessa disciplinaridade. Mesmo na engenharia, cada área, né, mecatrônica, no caso de vocês, então, que faz uma fusão entre diferentes áreas, né? Se a gente pensar engenharia civil, de produção, todas as carreiras, que são muitas, a gente precisa, mesmo dentro da engenharia, a gente vai ver que muitas vezes está fragmentado, né? Essas áreas não se conversam, ou há tensões, né, competições, questionamentos, inclusive, do que é essa engenharia, né? Então, isso é muito comum. No nosso caso, na física, a gente tem muitas tensões entre a licenciatura e o bacharelado. E aí, claro, né, dentro dessas tensões, o acolhimento estudantil, que vai chegar numa questão muito grave nas nossas áreas, que é a evasão. Então, a evasão é altíssima na física, como também é alta, né, na engenharia. Pensar os processos de avaliação, como é que a gente avalia, como é que a gente perpassa, como é que a gente passa por essa formação inicial e a gente executa, né, os processos de avaliação. Tudo isso vai repercutir no que a gente quer, porque o que a gente quer na formação dos nossos futuros engenheiros e nossas futuras engenheiras é uma formação técnica sólida, né? Então a gente precisa de pessoas que construam pontes sólidas, né, que construam casas, que projetem, né, projetem um outro mundo, que projetem um futuro outro possível, né? É isso que a gente quer, sobretudo com essa engenharia. Então essa formação técnica, ela precisa ser sólida, combinada com uma formação mais humanística. Eu acho que esse é um grande desafio para essa relação de ciência e tecnologia, sociedade no Brasil do século XXI, é esse processo de humanização. E no caso de vocês especificamente, também uma formação mais empreendedora. E empreendedor aqui eu, pelo menos, esvazio completamente de um sentido produtivista, capitalista, neoliberal, mas de empreender, né, de projetar um futuro outro, de sonhar futuros, sonhar outras possibilidades, outros encaminhamentos de relação dessa engenharia com o país, né, com suas estruturas, com toda a sua condição. E para tudo isso, para a gente poder pensar essa agenda, a gente precisa olhar para esse mapa. E esse mapa é um mapa que diz para nós que a gente tem diferentes desafios que passam por uma estrutura racializada, né? Então, o Brasil é um país racializado, é um país racializado que se conecta com outros marcadores. A gente chama de marcadores sociais da diferença. Então, a raça é um marcador social da diferença, a classe é um outro marcador social da diferença, o gênero, o sexo, a orientação sexual, a geração, a origem geográfica, o sotaque, as questões de acessibilidade, né, as questões étnicas, raciais. Todos esses marcadores, eles se entrecruzam, como se fosse, de fato, uma encruzilhada, né? Então, eles se encontram. E o Brasil, ele representa muito isso. Nós temos aí, por questões históricas, nós temos um país racializado, mas que se entrecruza, né, pelas avenidas de gênero, de classe, sobretudo. Então, nesse país racializado, a partir desse mapa, a gente consegue ali perceber em azul o sul e sudeste, regiões brancas, né, predominantemente, enquanto o nordeste, o centro-oeste e o norte, regiões dominadas, né, por pessoas que se autodeclaram negras, indígenas. E, obviamente, que essa divisão racializada do Brasil, ela também vai se correlacionar com acesso, inclusive às tecnologias, né, às engenharias, acesso à informação de ciências, acesso aos observatórios, aos museus, né? Então, assim, é para a gente poder pensar que essa divisão, ela não é à toa, né? Ela também perpassa ali
por muitos entrecruzamentos. Então, para mim, nessa formação humanística de uma engenheira, de um engenheiro, é preciso que a gente tenha esse mapa na cabeça, é preciso que a gente internalize essa cartografia, que a gente entenda a geopolítica do Brasil, inclusive entendendo onde a gente está, em que, né, lembra que eu comecei falando do Sul-EA, entender que nós estamos no Sul, na América do Sul, entender o que significa América do Sul, o que significa América Latina, o que significa o Norte-Sul global. Eu acho que uma formação técnica sólida, engenharia, humanística, né, e que também pensa a partir dessa perspectiva de empreender, é fundamental ter esse contexto, né, para poder se relacionar com outras realidades e entender a sua própria realidade. Então, a gente vive num país que é um país racializado. E esse país racializado, ele é atravessado pelo racismo, né? E o racismo no Brasil, ele é estrutural, de norte a sul, de leste a oeste. E racismo aqui não estou falando de simplesmente de uma questão brancos, negros. Estou falando de um racismo como parte de uma estrutura política, econômica, uma estrutura social, né? Então, o racismo como estrutura, ele vai desenhando, ele vai definindo, né, quem ocupa o quê, quem chega aonde, ou quem não chega, né? Então, o racismo, na nossa linguagem, né, para a nossa discussão de hoje, e também com base no que eu vou mostrar para vocês, o racismo, ele é, por si mesmo, uma tecnologia social. Então, essa tecnologia social, ela precisa fazer parte da formação das escolas de engenharia, como ela precisa fazer parte da formação das escolas de direito, das faculdades de medicina, das áreas das ciências exatas. E eu vou trazer vários números e imagens aqui para vocês, para dialogar, né? Como cientistas, nós trabalhamos com evidências, a gente trabalha com dados, não só com achismo, né? Então, o Brasil é um país racista, de norte a sul, de leste a oeste, e esse racismo, ele também pode ser evidenciado a partir de diferentes documentos, de dados, de registros. Eu vou trazer alguns dados aqui, mais relacionados com as nossas áreas, né? Com a engenharia, mas a gente pode depois discutir vários outros aspectos, né, desse racismo estrutural. Também vivemos num país misógino, então a gente deve lembrar que o Brasil é um país majoritariamente negro, 56% da população brasileira se autodeclara negra, negro para nós, pretos e pardos, né, de acordo com o IBGE, e um país também misógino. Além de vivermos num país majoritariamente negro, esse país é majoritariamente composto por mulheres. As mulheres são maioria no Brasil. Mas também são as mulheres que mais morrem, né? O feminicídio mata as mulheres. E esse feminicídio, ele não é cometido por qualquer homem. O feminicídio, ele é cometido, sobretudo, né? Ele é executado, ele é colocado em prática a partir de homens próximos às mulheres. Os maridos, os noivos, os namorados, né? Então, isso também, essa informação, 71% dos feminicídios no Brasil hoje são causados por esses homens. Então, isso tem muito a nos dizer, num país que é majoritariamente composto por mulheres, que são as que mais morrem, no caso dos feminicídios, por esses homens tão próximos. Além disso, esse país é um país LGBTfóbico. As pessoas lésbicas, né, os gays, as pessoas bissexuais, as pessoas travestis, trans, e toda outra sopa de letras, né, que as orientações sexuais, as questões de gênero trazem para nós, também dizem que nosso país ele é perverso com essas pessoas, porque essas pessoas também são mortas por ser quem são, assim como as mulheres. As mulheres têm sido mortas por serem mulheres, e as pessoas LGBTs também mortas por serem quem são. Né? Então, é disso que se trata. E quando a gente faz o recorte racial das mulheres que são mortas, né, majoritariamente negras, entre as pessoas LGBTs, as pessoas travestis, trans mais mortas, as pessoas negras. Além de todas as outras questões que vão envolver. Também vivemos num país classista. Um país classista que muitas pessoas, inclusive, vão negar. Vão dizer que essa é a questão fundamental do Brasil, que a gente não vive num país racista, mas um país classista, que não se trata de uma questão de raça, mas de uma questão de classe. Né? Então, no Brasil, a gente sempre conviveu com essa ambiguidade, classe e raça, e que a gente vai poder
discutir depois. Mas o fato é que nós também vivemos num país classista. Ele é classista também porque ele vai dizer para os corpos negros, para as mulheres negras, sobretudo, para as pessoas trans negras, principalmente, né, de que o acesso ao poder aquisitivo, o acesso a uma vida melhor do ponto de vista da classe, de como a gente percebe a classe no dia a dia, também está longe, né, dessas existências. Então a gente vive num país classista e um país extremamente desigual, desigual de acesso à tecnologia, desigual de acesso à ciência, à informação, à cultura, de maneira geral, né? Porque também os museus, os observatórios, as viagens internacionais, as aprendizagens de línguas estrangeiras, né? Alguns de vocês provavelmente já nasceram, né, no ambiente familiar, talvez, né, conversando em outra língua, ou desde muito cedo estudaram uma língua estrangeira, quase sempre uma língua de matriz europeia, uma língua inglesa, a língua alemã, italiano, alguns francês, né? Mas o nosso país também ele é composto por outras culturas, né? Ele também na sua formação, ele também recebe grandes contribuições, né, dos povos africanos em diáspora. Temos também os povos nossos originários. Mas essas línguas, essas culturas são desconhecidas. Mesmo as tecnologias que lá são desenvolvidas, nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, nos povos tradicionais, porque também eles desenvolvem tecnologias de construção, de preservação, isso também não chega para nós. Não chega na educação básica, não chega na universidade, então nós temos aí uma barreira. Vivemos somente a partir de uma perspectiva de uma cultura que é uma cultura eurocentrada, baseada nos valores, né, da Europa, que assim mesmo não é nem toda a Europa, alguns países de Europa, porque o leste europeu também é colocado, né, de certo lado. Então a gente vive num país desigual, racista, misógino, LGBTfóbico, classista, desigual, em todos os sentidos, né? E essa desigualdade, obviamente, ela vai incidir, sobretudo, entre os corpos negros. Mais de 70% dos estudantes negros não têm computador ou celular para o ensino remoto. 70% dos estudantes, em média, né? 70% dos estudantes que frequentam a educação pública brasileira são estudantes negros, estudantes negras, né? E esses estudantes, a gente sabe que essa educação pública, por exemplo, ela também é atravessada por várias questões estruturais, de salário, de planos de carreira de professores, e a gente sabe também que essa escola pública, muitas vezes, desassistida de matemática, de física, não temos laboratórios de física, de química, menos de 20% dos professores de física do Brasil são licenciados ou licenciadas em física. Nas regiões norte, nordeste, né, às vezes até pessoas só com ensino médio. Tudo isso dá um quadro para a gente começar a fazer algumas conexões, né, de qual é o perfil presente na engenharia e por que alguns corpos não chegam às escolas de engenharia. Então percebam que isso não é dado, não é naturalizado, isso é construído. Se trata de uma construção social, política, que tem um contexto histórico, né? E, claro, se mais de 70% dos estudantes negros não têm computador ou celular para o ensino remoto, muitos desses estudantes também nunca conviveram com essas tecnologias, né? Muitos desses estudantes não tiveram, durante a sua formação básica, acesso a essa maneira de pensar. Então, isso também nos ajuda a entender estruturas, porque no discurso, nesse discurso hegemônico da meritocracia, a gente joga responsabilidade para os indivíduos. Então, muitas vezes a gente entra na escola de engenharia ou na física, os 2 primeiros anos são tão desafiadores e às vezes a gente se acha a pessoa mais incompetente da face da Terra porque não conseguiu passar em cálculo, porque não teve uma formação sólida de matemática, né? Então a gente começa a trazer para si uma responsabilidade somente sua, quando na verdade, né, a gente sabe que não é assim. Então a educação pública, exatamente ela, é uma educação pública fragmentada, racialmente, né, nas questões econômicas, culturais, totalmente desassistida, como parte mesmo desse projeto. Então, como é que a gente vai pensar os desafios do Brasil, os desafios e as oportunidades?
do Brasil do século XXI sem pensar a educação pública, sem pensar o papel que a educação pública básica tem para transformar o Brasil. E certamente qual é o papel da engenharia em tudo isso. De que maneira a engenharia, as carreiras, né, de engenharia podem empoderar essa educação pública, podem transformar, mover esse tecido social, mover essas estruturas. Então, essas questões, elas precisam estar presentes na nossa formação o tempo inteiro, porque senão a gente acaba esquecendo e a gente se forma, esquece tudo isso e começa a repetir uma lógica, essa lógica capitalista, né, neoliberal, eurocêntrica, sem se preocupar com as questões centrais, né, as questões fundamentais do nosso país. Né? Bom, então, dito isso, eu mostro para vocês nessa imagem a astronomia, que é a minha área, né, de pesquisa, que eu gosto muito, sou apaixonado pela astronomia, mas vocês podem trocar a astronomia por outra área da ciência. Então, as ciências, como a astronomia, elas acabam dialogando com muitas áreas. A astronomia também dialoga fortemente com tecnologia, muito. A mecatrônica, a eletrônica, a mecânica, a engenharia civil, todas essas engenharias, a informática, a computação, análise de sistema, não é possível fazer astronomia sem essa conexão intrínseca com as engenharias. Né? A física, a química, a biologia, a matemática, mas também a astronomia, e eu gosto até de dizer, hoje eu digo, né, que além de astrofísico, eu me considero um astropólogo, porque eu consigo perceber de que maneira a astronomia dialoga com as ciências humanas. E como é que a gente pode olhar para o nosso país, né, olhar para as estrelas, que estão tão longe, estrelas, galáxias tão distantes, da minha cabeça está realmente no mundo, né, literalmente no mundo do espaço, assim, que está tudo muito longe, as interações, né, esse distanciamento social que a gente usa no contexto de pandemia, para nós, astrônomos, é sempre isso, né? Porque há um distanciamento entre o objeto estudado e a nossa realidade. Mas esse distanciamento social também é presente o tempo inteiro para os corpos trans. Os corpos trans, as pessoas trans, sempre, desde sempre, vivem em condição de distanciamento social. Os corpos negros, os povos originários, as mulheres, no contexto das nossas áreas, né? Sempre numa realidade de distanciamento social. Então, a astronomia, ela, como a ciência, ela consegue dialogar. Então, a ciência e a tecnologia estão muito ligadas. A astronomia traz muito para nós todo o potencial da engenharia. É impossível fazer astronomia sem engenharia. Mecatrônica, né, projeção de grandes telescópios. Ali, esses três maiores, né, o azulzinho, o verde e aquele outro ali que parece uma folhinha do lado mais direito, né? Esses três telescópios que estão sendo projetados, eles vão mudar a nossa cara, eles vão mudar a nossa ideia sobre ciência, sobre astronomia, né? E isso só é possível por conta da engenharia, da mecatrônica. E a astronomia, ela vai forçando, tensionando a engenharia para mudar, para alterar. É um processo muito dinâmico, muito interessante de se ver, né? Então, há muito espaço para os projetos, para planejar a construção desses espelhos, né, dos sistemas de processamento de dados, dos pacotes de desenvolvimento de análise de dados, tudo isso passa pela engenharia. Engenharia de produção, várias engenharias, né, mesmo os projetos relacionados com a astronáutica também. Então, a engenharia ela é muito potente mesmo, né, para nós, agora, nos grandes projetos do Brasil, da física, da astronomia, não há como construir os nossos brinquedos, que são os nossos olhos para as janelas do universo, sem essa mecatrônica, sem essa engenharia. Mas nada disso pode ser desarticulado da realidade, né? Essa realidade, ela precisa estar presente o tempo inteiro, entendendo exatamente quanto vale cada bilhão, cada dólar gasto nesses projetos, né? Que são projetos que envolvem bilhões de dólares, de euros, né? O que isso significa dentro do nosso contexto social? Como é que é? Por que desenvolver esses instrumentos, esses brinquedos tão caros para fazer ciência, né, dentro das realidades que a gente vive? Qual é o sentido de tudo isso? Né? Então, eu acho que também faz parte dessa formação. E a astronomia, nos últimos anos, ela construiu diferentes mapeamentos. A astronomia, ela muda rapidamente, né? Ela se amplia, ela
feita a partir de grandes colaborações que envolvem muitos países. Então, ali a gente tem mapeamentos astrométricos, né? O mapeamento astrométrico é medir posição. Como é que esse objeto muda no céu? Velocidade, distância por tempo. É isso. Calcular velocidade a partir da distância, tendo as escalas de tempo. Então, esses são diferentes surveys, mapeamentos astrométricos, mapeamentos fotométricos, fazer as imagens, tirar fotos. Então, são diferentes missões para fazer as fotos de estrelas, de galáxias, de nebulosas, e a gente tem um banco de dados imenso sobre esses mapeamentos fotométricos. Mapeamentos também espectroscópicos, ou seja, não trabalhar com as imagens, mas trabalhar com o espectro, ou seja, a energia em função do comprimento de onda, e aí esse espectro em diferentes faixas da radiação eletromagnética, do óptico, do ultravioleta, infravermelho, raios X, raio gama, rádio. A gente utiliza uma grande faixa, né, do espectro eletromagnético para esses surveys espectroscópicos. Mas cada um desses mapeamentos astrométricos, fotométricos, espectroscópicos só são possíveis a partir de um desenvolvimento profundo de tecnologia junto com engenheiros. Então, a astronomia ela não tem como ela progredir isolada. Além disso, cada um dos grandes projetos de astronomia, eles nos oferecem terabytes, mais do que isso, né, de dados por noite de observação. Então, aqui eu estou mostrando para vocês alguns dos grandes projetos, alguns que já foram, outros que ainda vão começar, né, o LSST, o TMT, todos esses aí estão ainda em curso ou para começar. Então, vocês estão vendo aí a quantidade de dados que a gente tem, de dados observacionais por noite. É muita informação. Então, a astronomia, ela tensiona a engenharia no sentido, inclusive, de pensar estratégias de armazenamento desses dados. Como é que eu vou armazenar, como é que eu vou processar? E tudo isso é feito a partir de uma lógica de colaboração. Então, essa formação técnica, essa formação humanística, ela também precisa levar em conta que esse trabalho é um trabalho colaborativo e que a gente vai precisar conversar com diferentes pessoas, de diferentes contextos sociais, culturais, pessoas com diferentes gêneros, pessoas cis, pessoas trans, pessoas de diferentes lugares do mundo, né? Pessoas também com crenças, com valores, com suas espiritualidades, e a gente precisa lidar com esse ambiente, que é um ambiente diverso, né? Porque a ciência, ela é, de novo, feita por pessoas. Além disso, a astronomia tem se utilizado cada vez mais de inteligência artificial, o tempo inteiro. A gente tem, vocês acompanham aí, né, todos os desdobramentos da astronáutica, mas na engenharia, na ciência, na astrofísica básica, a gente tem também utilizado inteligência artificial para classificar galáxias, para poder processar uma grande quantidade de dados, reconhecer estruturas, calcular automaticamente para bilhões de estrelas temperatura, a gravidade superficial, a metalicidade, ou seja, a quantidade de elementos da tabela periódica, né, exceto hidrogênio e hélio, buscar padrões, detectar planetas, porque a gente não vai fazer isso manualmente para que toda aquela quantidade de dados que surgem nos diferentes mapeamentos, né? As lentes gravitacionais, que é aquela imagem bonita lá de cima que vocês estão vendo, então a gente utiliza cada vez mais inteligência artificial para poder pensar, para poder fazer isso, né? Esse pensamento computacional está presente, né? A cultura digital ela está muito presente na astronomia. Muitas das observações que a gente faz, a gente não vai no telescópio mais. Isso tudo é feito remotamente. Eu consigo, daqui, de Porto Alegre, da sala lá de controle do Instituto de Física, manusear e utilizar telescópios no Chile. A gente faz tudo isso daqui, move o telescópio, faz o telescópio apontar para a estrela. Uma vez que a gente detecta, né, ou seja, obtém a imagem, os dados, esses dados vêm para nós, né, por ondas eletromagnéticas, via internet, e a gente processa tudo isso, armazena esses dados. Então, toda essa dinâmica ela é feita por meio da engenharia. Então, a engenharia está presente o tempo inteiro. E esse pensamento computacional também é algo que a gente precisa avançar, né? Ou seja,
o pensamento computacional lá na educação básica, o pensamento, essa maneira de se pensar, né, na perspectiva da inteligência artificial, ela precisa fazer parte da nossa formação o tempo inteiro. Porque não é só hands-on, não é só mãos na massa, mas é também o coração, a mente. E a gente precisa cada vez mais integrar tudo isso. Só assim a gente vai humanizar, sensibilizar a ciência, a tecnologia para pensar as grandes questões, porque as grandes questões do Brasil são essas que eu trouxe lá atrás. As questões de raça, de gênero, de classe, de desigualdade. Então não dá para fazer engenharia longe dessa agenda. Essa agenda tem que fazer parte o tempo inteiro, ficar ali como se fosse ali, ó, buzinando na cabeça de vocês o tempo inteiro. E graças a essa dinâmica, graças a essa engenharia, olha o que a gente tem. A gente tem uma imagem belíssima da galáxia. Essa imagem não é uma fotografia, não é uma pintura. Cada pontinho ali para formar essa imagem é um pixel mesmo, é um dado. Não é simplesmente, é um dado. E vai se juntando, então a gente tem ali 1,7 bilhões de estrelas, né? 1,7 bilhão de estrelas, na verdade. Então a gente tem o quê? Isso aí. Por que a gente tem isso aí? Como é que essa imagem foi detectada, processada? Isso envolve todo um aparato tecnológico, né, de processamento, de análise desses dados, e que leva, né, muito tempo. Toda a projeção da própria missão, que a gente chama a missão a Gaia, a missão Gaia, é uma missão astrométrica espacial. Todo o projeto dessa missão, de anos projetando, até que ela foi enviada, manda os dados, processa os dados para a gente chegar nessa imagem bonita que vocês estão vendo aí, que é a imagem mais realística do ponto de vista de dados que a gente tem da nossa galáxia. Aí também há mais um exemplo de como a gente usa inteligência artificial para estudar a atmosfera de exoplanetas, planetas que estão fora do sistema solar. Hoje em dia nós temos mais de 4.000 planetas fora do sistema solar, e a gente consegue estudar a atmosfera deles, estudar as curvas de luz, né, assim, em grandes quantidades, graças à inteligência artificial. A gente treina a busca desses espectros, diz qual é o espectro de água, o espectro de CO2, de TiO, e vamos lá, vamos girar tudo isso e fazer a robótica, né, nos ajudar a identificar, porque o que a gente quer também, a gente quer bioassinaturas. A gente quer identificar bioassinaturas na atmosfera de planetas. Se eu não posso ir lá encontrar um extraterrestre, né, a tecnologia ainda me proíbe, eu posso, pelo menos, à distância, saber se tem alguém ou alguma coisa alterando a atmosfera a partir de assinaturas biológicas. As lentes gravitacionais, que também são fenômenos muito interessantes para nós, e hoje em dia, a partir de treinamento de máquina, né, a partir da inteligência artificial, a gente consegue fazer esses mapeamentos. Depois eu posso explicar um pouco melhor para que serve, né, as lentes gravitacionais, mas é muito para estudar mesmo, né, corroborar a teoria de Einstein, calcular a massa, matéria escura. A gente tem diferentes desdobramentos científicos a partir desses estudos que só são possíveis por conta desse desdobramento tecnológico, né? Então a gente faz ciência básica. A ciência básica só há tecnologia por conta da ciência básica. A ciência básica ela é fundamental, mas a tecnologia que está aí, que veio da ciência básica, ela também impulsiona a ciência básica. Então não há hierarquias. A ciência básica é importante, a tecnologia é importante, elas estão ligadas, estão acopladas, né? E tudo isso, toda essa história que eu tentei resumir até aqui para vocês, é para dizer que nada disso é à toa. Todas essas ideias que a gente tem de ciência, de tecnologia, o currículo que vocês têm aí, né, que vocês certamente estão seguindo na engenharia de vocês, que não é muito diferente da engenharia daqui, esse currículo ele não é neutro. Tudo que a maneira como vocês se organizam, como vocês se movimentam na formação, ela está muito ligada à percepção que a gente tem de ciência. E essa percepção de ciência, eu mostro essa imagem, tudo que é palestra minha, ela está ligada a essa imagem, que é uma imagem muito, assim, forte, eu diria, né? É uma imagem onde se representa lá em cima, bem vestido, né? E todo, né, olhando para baixo, então lá em cima é a Europa. É uma representação da Europa. E olhando para baixo, onde esse baixo significa que, de um lado esquerdo, o continente asiático, do lado direito, o continente africano, e mais abaixo,
a representação do continente americano. Uma mulher selvagem, né? Uma mulher dentro da lógica de civilização europeia, uma mulher selvagem, nua, pronta para ser estuprada. É assim que é representado nesse contexto. Então, essa representação de mundo, do novo mundo, essa representação da ciência e da tecnologia moderna e contemporânea, ela nos ajuda a explicar muitas coisas. Nos ajuda a explicar, inclusive, por que o nosso curso, a nossa formação é toda enviesada para uma ciência ou para uma tecnologia eurocentrada, né? Uma tecnologia com muitos vieses. Né? E a tecnologia, dentro desse projeto de modernidade, né, porque, de novo, a física e a astronomia, elas constroem fortemente esse projeto de modernidade, a engenharia, o início da engenharia também está muito ligado a esse contexto. Né? Leonardo da Vinci já era um grande engenheiro. Né? Ele consegue fazer várias construções interessantes, projeções e conexões com diferentes áreas, e ele é considerado um dos grandes pensadores, engenheiros, né, desse momento, né, que a gente está falando aqui, que marca o início da ciência moderna e contemporânea. E como é que se diz, essas diferentes janelas da história, a história, para mim, ela não é linear, como essa imagem traz. Essa imagem traz uma linha, essa imagem não é minha, eu peguei da internet, né? Então, essa imagem traz uma linha para a história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, alguns marcadores, que também isso é completamente pessoal. E aí eu falei para vocês que a pandemia marca, talvez para nós, de acordo com alguns historiadores contemporâneos que estão vivos, marca o início do século XXI. Então a gente poderia colocar ali, pandemia, Covid 2019, século XXI, né? Idade contemporânea, idade pós-moderna, não sei como chamaríamos, né? O fato é que em cada uma dessas janelinhas nós temos métodos de produção, nós temos tecnologias. Né? Em cada uma dessas janelinhas a gente poderia localizar o papel da agricultura, do feudalismo, do mercantilismo, desse neoliberalismo que a gente está vivendo, desse capitalismo extremo. Então, as tecnologias elas estão ali presentes o tempo inteiro. A idade moderna, o desenvolvimento de bússolas, o desenvolvimento instrumental ligado à astronomia foi fundamental para o projeto de colonização. E esse projeto de colonização, ele não foi um encontro de culturas. É importante que a gente lembre disso. Esse não foi um encontro amistoso entre caravelas europeias e povos originários. Esse encontro não foi um encontro de culturas, um diálogo, uma troca, não foi um encontro intercultural. Foi um encontro de colonização, de sequestro, de estupros, né? De dominação. É importante que a gente diga isso e faça essa retrospectiva histórica. Então, essa tecnologia, essa ciência, ela é marcada por uma estrutura colonialista. O colonialismo passou, mas a gente vive a colonialidade, a gente vive, né, o refluxo desse processo. Além disso, essa ciência colonialista e essa representação da ciência e da tecnologia, ela é extremamente patriarcal. Ela é muito marcada por uma estrutura falocêntrica masculina. Ela é brancocêntrica também, porque esse colonialismo é marcado, sobretudo em parte da Europa, né, e hoje também contribuições imperialista dos Estados Unidos, e extremamente capitalista. Então, o colonialismo, o patriarcado e o capitalismo, juntos, nos ajudam a entender. E por trás de tudo isso, o racismo como a tecnologia. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Né? O racismo, para mim e para outras pessoas, a gente trata como tecnologia social no Brasil e na lógica de construção da própria ciência. Porque a ciência é ela que cria o conceito de raça e é ela que hierarquiza os corpos, né? As mulheres, os corpos negros, como pessoas, como não pessoas, né? Porque na verdade não são pessoas, não são humanos, e não pensam. Então, se a lógica da ciência e da tecnologia é penso, logo existo, essa lógica exclui as mulheres e exclui os corpos negros. Né? E aí, essa lógica de ciência e tecnologia dentro do projeto de modernidade é uma lógica baseada na separação entre sujeito e objeto. Sujeito e objeto estão separados, desconectados da natureza. Então, talvez, no século XXI, e a pandemia está aí para nos dizer isso, tenhamos que repensar, né? Teremos que repensar essa relação entre o sujeito, objeto e natureza,
questionando que cosmologia é essa, que cosmologia, que tecnologia social é essa que a gente está construindo de exclusão, né, de certos corpos dentro dessa lógica, pensando que essa tecnologia ela também reforça, né, ela não só combate desigualdades, mas ela também reforça desigualdades o tempo inteiro, ao longo de sua estrutura. Por isso é tão importante, para pensarmos os desafios do Brasil do século XXI, fazermos uma retrospectiva histórica da ciência e da tecnologia, como é que elas surgem, para quem elas servem, para quem elas estão a serviço, né, de quem. Então a gente precisa fazer esse percurso histórico, lembrando que o nosso presente ele está permeado de passado. A gente não deu conta do que foi o sistema de escravidão no Brasil, a gente não deu conta disso, né? De como foi o nosso processo de educação colonial, como foi o processo de negação da escola às mulheres, às pessoas negras, e como tem sido até hoje, dentro dessa lógica de uma educação pública do jeito que é, e de uma escola que é transfóbica, que é homofóbica, né, que nega a presença desses corpos, das pessoas trans, por exemplo, das pessoas lésbicas, gays, nesses espaços. E, obviamente, que tudo isso vai chegar na ciência, na tecnologia, na engenharia, na matemática, né, que é, sobretudo, as ciências por trás de uma episteme. São essas ciências e essa tecnologia que vai dizer quem pensa historicamente. Então, a gente precisa fazer essa retrospectiva, lembrando que as ciências, principalmente as ciências exatas, elas não são neutras. Elas são racializadas, elas são desenhadas e definidas por meio do pensamento do homem branco, heterossexual, cisgênero, é importante a gente dizer, e bem nascido, né, do norte e do sul global. Então, essa estrutura, ela vai nos lembrar o tempo inteiro de que a engenharia não pode ser neutra, ela não é pura, ela não é ingênua, ela vai ser atravessada por essa lógica o tempo inteiro. Não adianta biologizar, dizer que as mulheres não querem ser engenheiras, ou as pessoas negras não querem ser engenheiros e engenheiras por conta, né? Não adianta biologizar, não adianta naturalizar. Isso é uma construção histórica, social, cultural. Né? E isso vai explicando por que os números são tão baixos para as áreas de engenharia e tecnologia em relação às outras áreas, vai explicando por que tão poucas mulheres, né, no ensino superior, sobretudo nessas áreas. Então, aqui vocês estão vendo a área de engenharia, né, de baixo para cima é a terceira cor, acho que essa cor aí nem me arrisco, porque eu sou, né, laranja, sei lá, amarelo. Vocês estão vendo aí a proporção de mulheres e homens, é brutal. Se a gente vai para algumas áreas, né, para as áreas de saúde, as áreas de educação, tem mais mulheres. Mas as carreiras científicas na área de ciências da natureza, exatas, tecnológicas, a gente vai ver que tem uma subrepresentação de mulheres. Né? Em computação, 85% homens. Então, mecatrônica, também, sei lá, 10%. Né? Se a gente pensar mecânica, eu fiz cursos técnicos de mecânica industrial. A minha formação técnica é mecânica industrial. Né? Então, eu sei que a mecânica industrial tem muitos preconceitos contra as mulheres e pouquíssimas mulheres nessa área. Né? Então, a gente tem uma subrepresentação mesmo desses corpos. Na física, bom, eu mostro para vocês essa foto de um congresso de física e astronomia de 1911. Vocês devem reconhecer ali a única mulher, a Marie Curie, no meio ali. E 2011, o mesmo congresso. Então, vocês conseguem ver que passaram-se 100 anos. Mas olha a foto. Então, a foto são os dados, né? Não precisa dizer mais nada. Não é invenção. Então, essa é a realidade. Se a gente vai para a engenharia, para as escolas, para as academias de ciência, essa é a realidade. Onde estão as mulheres? Onde estão as pessoas negras? Onde estão as pessoas indígenas? Né? As pessoas LGBTs? Porque, majoritariamente, os homens desses espaços, né? Bom, majoritariamente composto por homens, mas esses homens também não são homens trans. São homens cis, são homens que se autodeclaram supostamente heterossexuais. E muitas barreiras, né, que são colocadas para as mulheres nessas áreas. Na ciência, na tecnologia, a gente vai ter muitas barreiras. Assédio sexual, assédio moral, a questão da falta de papéis, a diferença salarial, sobretudo na engenharia, porque a engenharia tem muito essa coisa também, essa relação com o mercado, com as empresas, muito mercado de trabalho, né? Então, há diferenças salariais entre mulheres e homens. A questão da maternidade,
que também é um grande drama para as mulheres, em detrimento aos homens. Na física, a gente acabou de fazer um mapeamento, então a gente mostra que 60% dos homens na física têm pelo menos mais de um filho, 40% no caso das mulheres, e muitas mulheres sem filhos. Então é muito cruel essas diferenças, né? Além disso, as mulheres são cortadas, é o que a gente chama de efeito tesoura, embora as mulheres hoje entrem mais na graduação, mas elas não ficam, elas vão sendo cortadas ao longo da carreira, mestrado, doutorado, pós-doutorado, posições de poder, professoras, pesquisadoras, altos cargos, se vocês olharem no mercado corporativo da engenharia, os altos cargos não são as mulheres que estão, em sua maioria, né? Então, isso é o que a gente chama de efeito tesoura, que vai cortando as mulheres ao longo da carreira. E esse efeito tesoura também está presente na questão racial. Embora, por conta até das ações afirmativas, mais pessoas negras tenham entrado, elas são cortadas. Obviamente que ainda poucas pessoas negras nas nossas áreas, mesmo com as ações afirmativas, né? Importante dizer. Estou falando aqui de maneira mais geral. Mas na física, na engenharia, mesmo nessas áreas, nós não temos uma grande quantidade. Porque também tem a questão da meritocracia, que eu falei lá atrás, da permanência desses corpos. Então não há como a gente transformar o Brasil sem pensarmos nessas questões, que estão ligadas a toda essa estrutura, né, que eu tentei trazer aqui para vocês. O efeito Matilda, que é de valorização das mulheres, vocês já devem ter escutado falar da Jocelyn Burnell, que é uma das grandes astrofísicas, está viva, eu estive com ela 3 vezes, enquanto eu fazia um pós-doutorado na Austrália, ela nos visitou, depois, recentemente, numa conferência internacional, a gente participou, inclusive, de uma mesa juntos, discutindo questões de gênero nas mulheres, questões de gênero, né, em relação às mulheres na astrofísica. E ela foi que descobriu os pulsares e não ganhou o prêmio Nobel. Quem ganhou o prêmio Nobel foi o orientador dela, e ela ficou, né, é um caso emblemático na astrofísica, e a descoberta foi dela como parte da tese de doutorado dela. E vários outros casos assim, onde as mulheres não são reconhecidas, né? Os homens, os orientadores, passam a ser reconhecidos, isso que a gente chama de efeito Matilda. As mulheres do computador de Harvard, que são as mulheres que dão uma grande contribuição para a astrofísica, e elas são mulheres computadores. Eu gosto dessa metáfora para atencionar, né, que um tempo atrás as mulheres estiveram relacionadas à computação, tínhamos mais mulheres na computação, e isso foi mudando ao longo do tempo. E aí temos que nos perguntar o que mudou. Por que será que ao longo do tempo as mulheres foram deixadas de fora da engenharia da computação, né? Por que será? Porque houve uma época que tinha mais mulheres. O que aconteceu? Vamos deixar para a nossa conversa. E aí, professores, pensar os números de professores, né? Quanto vocês mesmos podem questionar, quantas professoras vocês têm na escola de engenharia, né? E quantas professoras e também quantas pessoas negras, quantos entre homens e mulheres são negros. Vocês mesmos podem fazer essa estatística, de virar para o lado, né? Não precisa nem contar. Mesmo na sala de aula, vocês também podem contar. Né? Então, esse é o quadro que a gente tem de 2016, né? Está em 2021, mas não mudou muito. Né? Não tivemos tantos concursos assim de lá para cá. Né? Então, a gente tem aí uma subrepresentação de mulheres negras como professoras na pós-graduação. E vocês sabem o que significa ser professor ou professora na pós-graduação. Então, aquele efeito tesoura está aí, o recorte. Né? Então, as mulheres pretas, os homens pretos, não estão. E os homens brancos, majoritariamente, as mulheres brancas estão ali um pouquinho atrás dos homens brancos, mas ainda de maneira esmagadora, presentes, mas os corpos negros não estão. E os indígenas, esquecem, né? A gente não tem dados, assim, não tem. Então é muito importante que a gente pense, eu gosto muito desse livro, quero deixar esse livro para vocês lerem, como uma sugestão, né? Race After Technology, que traz muito essa questão de como a raça está associado com a tecnologia, como a raça é de fato uma tecnologia social. Né? E também assim vai trazendo alguns exemplos de como essa tecnologia, como essa engenharia, como é que tudo tem trabalhado de maneira com os vieses de raça, de gênero, né? Assim, de origem geográfica. Então tem vários exemplos sobre como isso funciona. Né? A questão, por exemplo, aqui nesse caso, Malcolm X, né? Então escreveu 10. Então, assim, para a gente pensar, se fosse uma pessoa negra desenvolvendo essa tecnologia, será que a gente teria uma outra coisa? Se fosse uma mulher desenvolvendo essa tecnologia, será que teriam outras preocupações que os homens não têm? Né? Porque as mulheres, para saírem de casa, elas precisam pensar com que roupa elas vão sair.
né? Se a mulher tiver que pegar um ônibus, ela vai pensar, ou se ela vai para algum certo lugar, ela tem que pensar se vai de saia. Os homens não pensam nisso, né? Essa não é uma preocupação para os homens. Uma pessoa trans, quando sai de casa, tem que pensar toda uma estratégia, não pode andar uma esquina, porque pode ser morta ou morto nessa esquina, nesse percurso, né? Então, são várias estratégias que isso acaba... Por isso é importante a diversidade na tecnologia, por isso a gente precisa de diversidade, porque a gente precisa também de diferentes perspectivas, experiências, né? Pensar, ela traz também, a Rua traz esse exemplo também de como é calculado um algoritmozinho para... se usa uma expressão baseada... É uma expressão que se usa para terremotos, mas essa expressão ela é extremamente racista, no sentido de que eles calculam a densidade dos mapas baseado nas regiões, né, nos bairros que são negros. Ou seja, é uma expressão que é usada para a polícia, né, para as questões de segurança da cidade, mas, obviamente, com um viés para os bairros negros. E a gente sabe que é assim. Inclusive, Porto Alegre é uma cidade racializada. Tem bairros negros, bairros que foram construídos a partir da expulsão de corpos negros de certas regiões, né? Ou então começa aqui, né, as estratégias, construir os mapas para os crimes de colarinho branco, né? Então, assim, a tecnologia, ela precisa dialogar. Essa ilustração, como a tecnologia, às vezes a gente coloca o nome de uma pessoa negra, a tecnologia, a inteligência artificial, ela nos leva a associar os corpos negros ao encarceramento em massa, à violência, né, os corpos negros sempre desumanizados, ligados a... É quase como se fosse uma arma viva, uma arma biológica. Então é assim que é tratado, assim que tratam os algoritmos. Por isso é tão importante um outro olhar para esses algoritmos, porque os corpos negros desenvolvendo algoritmos, certamente isso não vai passar, né? Então a gente precisa também de pessoas brancas escrevendo algoritmos onde isso não passa. Mas para isso a gente precisa de uma educação antirracista. Por isso que na engenharia a gente tem que tratar das questões raciais, temos que tratar das questões de gênero, né? Porque tudo isso é parte de uma agenda global. Se engenharia trabalha o tempo inteiro numa perspectiva de desenvolvimento, né, de uma agenda global, para pensar a tecnologia, para pensar tudo isso, ela precisa levar em conta todas essas questões, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles trazem ali para nós vários desafios. Mas esses desafios, eles não podem ser feitos numa lógica capitalista, numa lógica neoliberal excludente. Não pode ser como o Nego Bispo, né, que é um pensador quilombola, traz para nós a ideia de desenvolvimento como desenvolver. A gente não pode construir uma engenharia que desenvolva. A gente precisa, de fato, de uma engenharia que envolva, que se envolva com as questões fundamentais, né, com as questões cruciais do Brasil do século XXI, né? Porque senão a gente não vai transformar essas realidades. Aqui é a Sociedade Brasileira de Física, num artigo recente que nós publicamos, onde a gente mostra que 68% são homens, 61% brancos, 88% heterossexuais, 59% do Sul e do Sudeste. Estou falando de um país majoritariamente negro e de um país majoritariamente composto por mulheres. Então, temos que pensar, né? E a física não é um oásis, né? A física ela é uma regra dentro das ciências, né? E às vezes, em alguns casos, até, né, tem casos piores nas nossas áreas, né? Então, isso tem que nos ajudar a pensar de que maneira os diferentes marcadores sociais da diferença estão conectados. Muita gente vai dizer, mas as questões raciais não tem nada a ver com engenharia. As questões de gênero não tem nada a ver com engenharia, mas lembre-se, gênero não é só discutir mulheres. Gêneros é também pensar os homens como gênero. E pensar que os homens, nessa estrutura, dominam, têm poder, estabelecem relações de poder. Então é muito importante também a gente pensar gênero na perspectiva das masculinidades que dominam e que exercem poder. E aí também, já estou terminando para a gente poder dialogar, pensar essa astronomia, né, essa ciência, essa tecnologia, na relação com os outros países, inclusive. Não só no contexto do Brasil, mas o Brasil se relacionando com os países de África, com os outros países da Europa, os países da lusofonia. Aqui a gente faz um recorte da astronomia como ferramenta de desenvolvimento para esses países. Mas aí a gente pode expandir. Podemos pensar em engenharia, como é essa relação, como seria essa relação. Então, essa engenharia,
Será que ela está interessada em trabalhar com os países de África, ou ela está só focada, né, em Ásia, na Europa? Quando eu penso no meu estágio sanduíche, quando eu penso no meu estágio esse ou aquele, né, onde é que eu penso? Em que países eu quero ir? Quais são as experiências que eu quero ter? Precisamos pensar sobre tudo isso, né? E olhar para as comunidades quilombolas, indígenas, não com olhar folclorizado. É perceber que essas comunidades também têm muito a nos dizer. A gente pode sim aprender. Os Caigangue, é uma etnia aqui do Rio Grande do Sul, tem estratégias muito interessantes, inteligentes de construir casas dentro do contexto do que é, né, de como deve ser uma casa no contexto dessa etnia. Então precisamos assim entender que essa lógica construída da ciência moderna e contemporânea não pode nos impedir, não pode nos deter de nos relacionar, de coabitarmos com outras etnias, com outras culturas e perceber os seus saberes, os seus conhecimentos. E também trocar, porque é uma troca, né? Então a gente pode também pensar em construção de casas sustentáveis dentro desse contexto, porque aquela realidade vai trazer desafios que a realidade da universidade, do jeito que é, ou do contexto urbano, do jeito que é, não vai me trazer. Então, essa formação inicial, ela é importante. A gente precisa desse diálogo, a gente precisa dessas relações, a gente precisa viajar, conhecer outras culturas para podermos pensar soluções, porque a engenharia, ela quer, sobretudo, solucionar problemas, ela quer projetar, né? Ela quer projetar um futuro, deveria, né? Projetar um futuro diferente. Mas lembre-se que muitas pessoas do Brasil sequer têm futuro. Né? Aos corpos negros não se tem dado o direito, por exemplo, de sonhar. Os corpos trans. Então é muito importante que a gente faça essas relações. Termino por aqui para a gente poder dialogar e é isso. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha sido útil de alguma maneira, né? Para a gente poder estabelecer essa conversa. Obrigado.